32 anos do CEPRORGS. E eu estou aqui esta noite para contar um pouquinho dessa história. Fiquem conosco. Diogo Rossato, presidente do nosso CEPRORGS, 32 anos, voo de cruzeiro, né? Voo de cruzeiro, com inúmeras iniciativas, tanto internas quanto externas, tanto em benefício do próprio setor, mas que também acaba se expandindo em benefício da sociedade como um todo. Cumprimentos. Obrigado, Diego. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela parceria aí de vocês, de estar conosco nessa data especial. Hoje é dia... na verdade, dia 4 de julho é que a gente faz os nossos 32 anos e eu vou pegar o primeiro ponto que tu falaste agora, o voo de cruzeiro, né? Eu acho que nós fomos uma das poucas entidades, acho que é bom a gente ressaltar isso, que considerou o fim da contribuição sindical como algo positivo para o mercado, né? Isso é fundamental e esse é um dos motivos pelos quais a gente tenta. A gente assume a nossa responsabilidade como sindicato, mas a gente tenta se desvincular deste nome sindicato, porque pelo fato da gente, presidente, diretores e todas as pessoas que fazem parte desse trabalho dentro do CEPRORGS fazem um trabalho completamente voluntário, não ganham um centavo por isso. A gente não vive da contribuição sindical. É claro que isso tem impacto muito grande nas ações do CEPRORGS. Sim, vai diminuir o orçamento do CEPRORGS, mas a gente nos obriga a cada vez mais gerar mais valor para as pessoas, para as empresas, para as entidades que acreditam no nosso trabalho. E isso deixa a gente cada vez mais forte, eu tenho certeza disso. Bom, surgiu agora a aliança com vistas à inovação no Rio Grande do Sul. Tu tens aí, a entidade tem um papel de protagonista nisso. Conta para nós. A aliança, Diego, eu acho que é um momento, um marco para a cidade, tá? Ontem nós estivemos num evento que aconteceu na Unicinos, que é uma das instituições que estão fazendo parte, Unicinos, PUC e URGS, né? Estão liderando este processo de pacto pela inovação na cidade de Porto Alegre. O que eles querem, o que a gente quer, porque a gente está fazendo parte ali do Conselho para a Inovação da cidade de Porto Alegre, que é um conselho informal que foi montado, e o pessoal diz exatamente isso, a gente está trabalhando para dar um chacoalhão na cidade, despertar o reinteresse das pessoas pela cidade, fazer alguma coisa em prol da nossa cidade. Ontem tiveram algo em torno de 600 pessoas neste evento. Se tu parares para ver as pessoas que estavam lá, as pessoas com perspectivas muito boas e dispostas a ajudar. A sensação que a gente tinha que eram 600 soldados, era um exército disposto a ajudar para transformar a nossa cidade. Esse é o sentimento. Eu me senti assim. Estou fazendo parte, já vai fazer um ano que a gente está fazendo parte desse processo. Ontem teve este evento, o Piquet estava aí falando sobre isso. Então eu acho que é um marco para a cidade, espero que assim seja. A gente está acreditando muito nisso. E eu te digo assim, Diego, há um ano atrás, quando a gente estava completando 31 anos, eu lembro muito bem do meu discurso, quando a gente falou o discurso dos 30 anos, eu falei sobre muito da questão do associativismo, de ter as pessoas participando desse processo, que aqui no Brasil não é muito, as pessoas não colaboram muito na parte associativa. O ano passado, nos 31 anos, eu falei muito na questão da necessidade de aproximação. A aproximação das entidades, a aproximação das ações, a aproximação dos objetivos, o que a gente quer construir para a nossa cidade. Existe muita ação bacana, existe muito projeto legal e muitas ações e projetos repetitivos. As pessoas estão fazendo as mesmas coisas de forma isolada, o objetivo é o mesmo. Ontem, no evento, a professora Clarissa, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, comentou sobre isso e fez até uma brincadeira. Olhe para o colega do lado, veja se você conhece a pessoa que está do teu lado. Gerou um constrangimento, assim. Bem estilo gaúcho, assim, da gente ficar... Gauchada mais fechada. Que será que eu não conheço e tal? E a pessoa começa a soltar. E realmente, às vezes a pessoa que está do teu lado está fazendo o mesmo projeto, está no mesmo grupo de WhatsApp, né? E está tentando propor alguma coisa diferente, uma
coisa inovadora e que a gente está despendendo, como é que se diz, despendendo esforços em vez de agrupar esse esforço e ter o resultado efetivo. Então eu acho que é um momento de colaboração mais uma vez. A necessidade de a gente fazer essa aproximação, ela continua válida, hoje mais do que nunca, porque parece que não tem mais só o CEPROGS ou uma ou duas entidades falando isso, tem várias entidades. Um outro exemplo que a gente pode citar, se tu me permite, a gente teve há 2 semanas atrás, ou semana passada, não me lembro agora exatamente, um encontro de líderes de entidades empresariais na Associação Comercial de Porto Alegre, para falar também sobre pautas da cidade de Porto Alegre. E lá estava em discussão os projetos, o pacote de projetos de lei do Marquesan, né? Obviamente muitos deles positivos, alguns nem tanto, né? Eu não quero entrar em polêmica aqui, mas o CEPROGS se coloca de uma forma muito clara que a gente é a favor de qualquer iniciativa e passa a ser até uma coisa óbvia, mas é importante ser dita, qualquer iniciativa que a gente possa economizar, que a gente possa diminuir o tamanho da máquina pública, é o que vem dizendo todo mundo há muito tempo. É urgente, né? É urgente. Aumento de imposto, não, Diego. Não, nós não vamos permitir. Os empresários estão juntos e muitas pessoas dizem, pô, mas estavam lá apoiando o pacote do Marquesan, que dentro desse pacote existe um projeto de lei que fala sobre a questão do IPTU. Veja bem, nós, CEPROGS, temos uma posição muito clara. Nós queremos que os 12 projetos sejam apoiados. Esse 13º projeto, que é do IPTU, a gente tem algumas ressalvas. A gente acha que ele não deve ser aprovado porque tem sim aumento de imposto. E eu acho que o vereador Ricardo Gomes fala muito forte sobre isso. O Camozato também fala sobre isso. O Walter tem esse discurso também. São as pessoas que estão mais próximas do nosso setor porque participam dos encontros da Frente Parlamentar também de Tecnologia e Inovação de Porto Alegre. A gente está muito alinhado com isso e eu acho que a sociedade quer isso, né? Que a gente, como líder empresarial, a gente pressione o governo justamente para isso. Não aumento de imposto, reveja a estrutura, diminua os custos e aí sim, se tiver que readequar alguma coisa, se readeque, mas antes vamos rever a nossa máquina, né? A gente já viveu em outra Porto Alegre, mais segura, mais limpa, mais aprazível, com um environment mais bonito, né? Se a gente já teve isso, a gente pode voltar a ter. O bom seria que não tivéssemos perdido, né, Diogo? Mas assim, fazer a coisa bem feita está no nosso DNA. Rio Grande do Sul é o 4º PIB brasileiro. Né? Fora lá do Sudeste, somos nós. É o 4º PIB. Então, é uma lástima que Porto Alegre e o próprio Estado tenham chegado nesse caos econômico-financeiro, esse desleixo de sucessivas administrações. E vocês, como empresários, estão fazendo a parte de vocês. E o impacto é grande, não é só no nosso setor, é em todos os setores. Te digo que o impacto nosso ele deu uma grande estabilizada em virtude de todos os acontecimentos. A gente teve que diminuir também, assim como a iniciativa pública deveria fazer, as nossas empresas fizeram isso. Nós nos readequamos ao cenário atual, a gente teve que diminuir sim a quantidade de pessoas que estão trabalhando em nossas empresas, com as mesmos entregáveis e às vezes até mais. Então, certamente, e é necessário, e a gente não pode ter desaprendido este caminho, né? Eu acho que, mas a gente tem que estar, muita gente diz, e eu sou um pouco cético com relação a isso, a gente ficar colocando a responsabilidade na sociedade que votou errado, votou mal. Mas em quem a gente pode votar? Quem são as pessoas que a gente pode votar? Isso aí é uma simplificação. Claro que o povo tem que aprimorar o voto, sem dúvida. Mas às vezes tu vota num sujeito, tu não sabe que o cara é ladrão, por exemplo. O cara promete mundos e fundos não sabe. E tu não sabe. Exatamente. A sociedade é literalmente enganada pelos políticos, muitas vezes. Agora, o que eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade é a da nossa participação, né? O voto, eu tenho certeza que, pelo menos da nossa área, das pessoas próximas da gente, a gente vota de forma consciente, a gente estuda os nossos candidatos, a gente sabe em quem a gente está votando, a gente acha que sabe, né? Mas pelo menos a gente, como tu disseste, se a gente é enganado, a gente não tem culpa. Mas após o voto, a gente não tem que lavar as nossas mãos, a gente tem que fazer um acompanhamento. E é esta mais uma iniciativa que está sendo criada por meio dessas entidades empresariais representativas, de fazer um acompanhamento, de ver
ver o que está sendo feito, de exigir entregáveis do governo, de criar indicadores, fazer o que as nossas empresas fazem para alcançar lucro. É isso que a gente faz, é básico. A gente não... E outra, nós como entidade, no CEPROGS, nós quando trabalhamos com o dinheiro alheio, a gente tem que ter uma preocupação muito maior do que se estivesse trabalhando com o nosso dinheiro. A gente tem essa preocupação. Qualquer investimento que a gente faz, a gente para pensar centenas de vezes. Será que nós estamos fazendo o caminho certo? Será que nós vamos... Porque a gente tem que responder isso para o nosso social, tem que dar resultado. Por que no governo não é assim? Por que eles usam o nosso dinheiro da forma como bem querem e o resultado... Poucos se lixam, eles não têm nenhum tipo de iniciativa para prestar contas para a sociedade. Então eu acho que aí há uma falta de acompanhamento do eleitor, dos empresários, dos segmentos das iniciativas privadas, de acompanhar essas entregas, de acompanhar os resultados, enfim, de fazer um bom acompanhamento. Eu acho que isso pode fazer com que a gente mude. Esse cenário que nós nos encontramos pode fazer com que, em curto espaço de tempo, espero que já nas próximas eleições, no próximo ano, a gente consiga fazer um acompanhamento mais próximo. Perfeito. Diogo Rossato, cumprimentos. Aproveita essa noite aí que é de vocês, 32 anos do CEPROG. Vamos aproveitar isso aí, Diego. Hoje a gente tem muito o que comemorar e hoje é um dia de comemoração. A gente tem muitas vitórias para o setor e para a sociedade, como tu disseste. Então hoje é o dia de comemorar. Muito obrigado pela presença e pela parceria de sempre. Valeu. Um abraço. Obrigado, outro. Donald Reis, empresário, vice-presidente de marketing do CEPROGS, 32 anos da entidade, aqui no DNA do Aço, uma casa nova, imponente, que surge aqui próximo ao aeroporto Salgado Filho. Um lugar bem legal que vocês escolheram. Cumprimentos por esse aniversário, Donald. Bom, seja bem-vindo, mais um aniversário que a gente está junto, né? DNA do Aço, figurativo, né? Que temos que ter paciência de aço, persistência de aço. Então, dentro daquilo que era o nosso orçamento e a nossa intenção, tem um pouco de mensagem no local que nós escolhemos aqui, Diego. Que legal. E que mostra o seguinte, que é preciso também mudar, né? É saudável mudar. O lugar onde tinha nos anos anteriores, que pode vir a ser também no futuro, a gente não sabe, um lugar excelente. Country Club. Teve outros lugares também. Sim. Mas isso aqui tem tudo a ver com TI. É novo, é bonito, o ambiente é de fácil acesso, vamos lá. Ele é tecnologicamente super sustentável, uma edificação com energia eólica, com capacidade para isso, com um gerador de energia. E aí a gente ficou pensando climatização para uma noite fria ou quente, né? E também placas solares. Então ele é altamente sustentável, a estrutura dele é toda de aço, inclusive pelo que nos falaram, se decidirem mudar o prédio, dá para desmontar, é um Lego, né? Construir tecnologia de Lego, assim. Interessante, né? Donald, nós já tivemos aí, estamos na metade do ano, mesas TI, né? Cada vez com mais sucesso, com grandes palestrantes. Eu aprendi nessa última aí, a inteligência industrial. A gente usa muito a coisa da TI, né? A gente fala muito de economia digital, existe uma inteligência industrial também, uma tecnologia industrial, se conecta com a internet. Vocês estão de parabéns. O que nós vamos ter aí no segundo semestre? Bom, segundo semestre, Diego, primeiro obrigado. Eu acho que, como eu já tinha te falado no último encontro que nós dois tivemos, né? Não faz muito tempo, no último mês, a gente tem ainda como intenção trazer alguma coisa ligada à inteligência artificial. Está bem forte isso, está bem latente. Eu já estou conversando junto com um protagonista a respeito, porque a inteligência artificial ela vem numa camada por trás da estratégia de tecnologia daquilo que a gente abordou na internet industrial ou na internet, na indústria 4.0, para ser mais preciso com a informação, né? E no final do ano a gente está imaginando duas opções, são duas vertentes, assim, ou a gente traz um grande executivo, um grande empresário que possa narrar uma história que culmina com resultado de sucesso, mas que coloque todas as armadilhas, todos os tropeços, né? Todas as situações que um país como o nosso te coloca pela frente, que é um labirinto, né? Uma outra opção, já que nós vivemos um ano intenso de Lava Jato,
a gente está negociando com um protagonista da área da justiça, né, do segmento jurídico, que possa narrar, que possa trazer a visão jurídica de tudo que vem a ocorrer, porque a gente também não pode desistir e entender que o momento político e o momento dos direitos civis, eles precisam andar, porque senão os negócios não vão andar. Tu vê que a coisa ficou num viés tão difícil, que para a gente poder desenvolver negócio, a gente agora tem que adentrar e ter capacidade de compreensão e de interferência nas questões que não são corretas na área da política e na justiça também. Ou seja, a roubalheira no Brasil, ela vai ter que ir para patamares razoáveis, porque senão não tem como produzir, não tem como ter esperança, né? É um sinal permanente de que não vale a pena para quem é daqui, para quem é de fora. Então, nesse sentido, eu estou fazendo a leitura, a Lava Jato veio para ser um ponto de corte, né? Bom, veio até aqui, a partir daqui não dá mais, vamos ter que reduzir isso. Só que tem a reação contrária, né, Donald? Aí é o divisor de água, né? Tu vê que tudo isso que a Lava Jato veio trazer para a sociedade é uma outra camada de negócio, porém uma camada de negócio ilícita e com o apoio do poder, né? No fundo, tudo é negócio. Agora, qual é a regra do jogo? É que a sociedade precisa voltar e botar para dentro das 4 linhas do gramado, dentro são as regras jurídicas, as regras da Constituição desse país. E que se cumpra isso, né? Que ultimamente a gente acaba vendo que existe um aspecto do bom senso, às vezes, da justiça e do cumprimento da mesma, que isso não vem sendo realizado, né? O resultado que a gente tem visto ultimamente é assim, alguém está preso, suspende a pena temporariamente. E isso em termos de bom senso, não vou entrar no mérito, porque não é a minha área de atuação, mas em termos de bom senso, tem evidência, está condenado, cara, final de jogo. Isso aí, ponto. No vestiário, para cumprir a pena, né? Donald, 32 anos de Ceprorgs, conta para mim a tua ligação com essa entidade tão espetacular. Pois é, Diego, eu vou te falar assim, da minha parte era algo que eu queria contribuir para o ecossistema da sociedade do Rio Grande do Sul. A gente está precisando viver um momento de todas as entidades, da academia, do setor público também envolvido, e eu acabei me engajando na época da presidência do Edgar Serrano, junto com o Diogo, com os demais colegas que têm feito um super trabalho, engajamento, dedicação, trabalho voluntário, e isso já acho que vai completar 8 anos. É óbvio que eu já consigo te dizer que eu já consigo enxergar o momento, né, de passar o bastão para quem queira fazer um trabalho, renovar, dar um outro tom, fazer digamos assim, uma continuidade desse trabalho. Enquanto isso ainda não se finaliza o meu ciclo, eu vou te dizer que a gente tem mantido um bom equilíbrio, que a nossa força de marco, tudo aquilo que a gente tem implantado, mesmo que em determinados anos como esse, que mudou o nosso movimento de receitas, né? Com a reforma trabalhista, com a questão das receitas sindicais, houve uma mudança nas nossas receitas e mesmo assim a gente tem conseguido fazer os nossos eventos e nem por isso diminuiu a intenção e a doação dos meus colegas diretores. Então, para nós, mesmo com essa questão de crise, tem sido uma oportunidade para a gente dizer o seguinte, olha, quem faz um bom trabalho continua tocando. É óbvio que nós gostaríamos de estar com uma capacidade mais forte, porque a gente sabe a necessidade que a economia digital tem de ter a mesma influência que o agronegócio tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Agronegócio eu tenho um super respeito, porque tu olha para o Rio Grande do Sul, tu olha para o agronegócio. Mas eu acho que o empreendedor da economia digital do Rio Grande do Sul ele tem a mesma capacidade. Vocês estão de parabéns. Cumprimentos. Curte a festa. Pode deixar, tu sempre é bem-vindo aqui. Obrigado. Obrigado. Edgar Serrano, diretor financeiro aqui do Ceprorgs, presidente da FENAINFO, que é a Federação Nacional do Setor. São 32 anos comemorados essa noite de uma entidade a qual tu tivesse a honra de presidir. Prazer de encontrar, Serra. Prazer, Diego. Realmente uma felicidade a gente estar podendo comemorar os 32 anos da entidade e uma entidade que trabalha pelo setor que é um dos que vai proporcionar
o Brasil e o nosso estado a grande transformação que a gente precisa para que o país se desenvolva e dê as oportunidades de emprego, geração e renda que a gente tanto deseja no Brasil, né? É a tecnologia. Se nós colocarmos TI nas empresas públicas, na gestão, quanto a gente pode acelerar, quanto o bem-estar social a gente pode promover, reduzindo custos. E esse é o setor que vem cada vez entrando mais na vida de todo mundo. Se tu pega 10 anos atrás, TI parecia alguma coisa que estava distante, né? Por isso que as pessoas têm no seu bolso, no celular, que é produzido por os aplicativos, as plataformas são todas desenvolvidas por profissionais da tecnologia da informação, fica evidente que cada vez mais vai entrar na vida das pessoas e vai ser em absolutamente tudo. E o Brasil ainda tem dispositivos, leis que estão sendo implementadas ou que estão para surgir, que a gente precisa modernizar. Por exemplo, proteção de dados pessoais. O Brasil ainda não tem, está para ser aprovado a qualquer momento um projeto de lei que não é o que se quer, não é o desejável, mas pelo menos já é alguma coisa. Nós vamos estar atrás dos Estados Unidos e da Europa, mas nós vamos ter alguma coisa. Tem o projeto tecnólogo, a profissão de tecnólogo. Para tu ser programador, tu vai ter que pertencer a um conselho, vai ter que ter graduação. Nós estamos trabalhando para que isso não aconteça. É absurdo isso. O Brasil vai ficar na Idade Média, enquanto os outros vão estar na era digital. Então essas coisas que o Brasil que a gente precisa estar trabalhando para impedir que o Brasil não só fique estagnado, como tenha retrocesso. E as entidades têm essa função, né? De trabalhar pelo setor, de se preocupar em garantir um ambiente favorável. Às vezes as pessoas não percebem o trabalho da entidade. O Serrano agora tem um projeto aí que proíbe que quem não seja administrador de empresas formado administre a sua própria empresa no contrato social. É um negócio de maluco. Mas sabe que isso é bem antigo. O CEPROGS foi uma das primeiras entidades a ser processada pelo Conselho de Administração, que é uma tristeza, porque queriam que no nosso, isso deve fazer quase 10 anos, que no nosso setor fosse exigido que para tu ter uma empresa, já no contrato social, tivesse um administrador. E isso, a gente sabe, é para dar dinheiro para o conselho. É um absurdo. Então uma dona de casa administra a sua própria casa. Vamos pensar aquela senhora que a família antiga, o homem deixava pouco dinheiro para a mulher, ela tinha que conseguir vestir as crianças e comprar comida. Ela faz a administração dos recursos da família. Ah, não pode, quer dizer, a esposa que fica em casa tem fazer uma faculdade. Uma faculdade de administração para pagar o conselho anual. Isso é um absurdo, não pode ser assim. Porque quem ganhar dinheiro tem que ser de outra forma, não exigindo estes cartórios, que o blockchain, que a tecnologia vai acabar. O mundo inteiro não vai ter mais cartório, quase já não tem, o Brasil vai ser o único. Porque o blockchain vai acabar com qualquer tipo de registro. Tá levando fé que o blockchain e essas moedas virtuais, que são milhares que já tem aí, né? Mais de 2.000 moedas. Tu acha que isso aí realmente vai acontecer? Olha, se vai acontecer da forma que está, eu acho até que não. Mas, digamos, o blockchain, ele vai te dar a segurança. E as pessoas começaram a usar para moeda, mas a moeda tem que ter um lastro, tem que ter segurança. É como a gente vê, por exemplo, quando alguém está conhecendo a Bolsa de Valores pela primeira vez. Ele acha que ele vai ficar rico da noite para o dia, depois ele vê que não é bem assim. Essas moedas, o que vai ter é o seguinte: as pessoas vão querer saber qual é a segurança, qual é o lastro da moeda digital. Em seguida, desde o primeiro tombo que acontecer, as pessoas vão passar a duvidar. Mas a tecnologia blockchain que elas utilizam, tu pode usar para criar uma moeda para o mal ou usar para moeda para o bem. Porque ela te dá a segurança de que as transações são seguras e são verdadeiras. Agora, se a especulação está grande, é como qualquer coisa. O dia que as pessoas derem conta, aquilo não vai passar, não vale nada. Por isso que o blockchain, em seguida, tu não vai mais ter necessidade de comprovar as coisas em cartório. A fé pública estará digital. Tenho quase certeza que no Brasil de hoje, que a gente trabalha e luta, alguém vai criar alguma medida para impedir, para salvar os cartórios. Os cartórios vão ter que acompanhar essas mudanças. E é isso que a gente vê no dia a dia. O Brasil criando leis para que alguns segmentos da sociedade possam ter benefícios para se manter. Que é o caso dessa questão da administração. É muito triste. Piada isso. É triste e ao mesmo tempo vergonhoso, é um deboche com a sociedade. É um deboche, essas pessoas não têm pudor de propor esse tipo de coisa. Serrano, são 32 anos de CEPROGS e a entidade está voando, né? Está em voo de cruzeiro. Sim, aí o presidente Diogo tem feito uma boa gestão, tem conseguido entrar e enfrentar diversas pautas importantes e polêmicas, né? O CEPROGS tem sido um dos sindicatos patronais mais atuantes em Brasília, junto com a federação, na questão da desoneração da folha, foi bastante atuante.
O Diogo estava sempre junto conosco em Brasília, a questão do impedir a criação do Conselho de Tecnologia, que vai ser um outro absurdo também, sempre presente. Então, o CEPRORGS tem sido um dos sindicatos mais atuantes do Brasil. Isso é motivo de orgulho para a gente aqui do Sul. Parabéns pela tua atuação aqui e lá em Brasília. Tá bem, muito obrigado e uma boa noite para nós. Aniversário dos 32 anos do CEPRORGS, o Sindicato das Empresas de TI do Rio Grande do Sul, que desenvolve um belíssimo trabalho na defesa deste setor, deste empreendedorismo, da geração de emprego, de desenvolvimento, de criação de riqueza para o nosso estado, para o nosso país. E eu tenho a satisfação de conversar agora com a senadora Ana Amélia, que veio trazer o seu abraço a todos, né, do setor. Prazer te rever, Ana. Obrigada, Diego, e você tem razão, esse setor, apesar das dificuldades da economia do nosso estado, ele se distancia em matéria de inovação de uma área que o mundo hoje está todo ele voltado para esse setor, que é a tecnologia, especialmente a tecnologia da informação. E felizmente hoje o Rio Grande do Sul consegue atravessar esse momento, eu diria, de dificuldades, com a consolidação dos seus parques tecnológicos, como o Tecnopuc, o Tecnocinos, fazendo uma aliança de inovação, juntando inclusive a Universidade Federal, que eu acho que é um passo importante, porque a Universidade Federal sempre teve assim, um pouco mais de cuidado com a academia, um pouco mais o cuidado acadêmico e menos o chão de fábrica. Isso é um sinal extremamente positivo e alvissareiro para a tecnologia. A própria Fevale, então, formaram-se aqui uma aliança inovação com esses grandes centros tecnológicos. Claro que o CEPRORG, com 32 anos, avançou muito tempo antes num setor que é estratégico para todo mundo. Então, nós estamos tratando agora também de proteger a informação, de ter cuidados. Hoje você já está totalmente voltado à criação de novos sistemas de inovação tecnológica. E quando a gente discutiu a reforma trabalhista e outras reformas, a gente mostrava que a relação de trabalho hoje no setor de informática, ele difere de um setor que era um setor, por exemplo, um setor industrial, um setor de comércio, que um jovem de 20 anos, menos do que 15 anos, na sua casa, no seu computador, já faz cria como é que se diz, um sistema ou cria um software, ele mesmo, né, pela sua inteligência e capacidade, e acaba fazendo um grande serviço. Então ele não precisa de ficar 8 horas numa empresa e em meia hora ele é capaz de desenvolver um sistema ou um processo. Então, a gente trabalhou muito isso, o ministro Ronaldo Nogueira, quando estava no Ministério do Trabalho, ele recebeu e entendeu bastante isso. Antes dele, o próprio Aldo Rebelo também entendia bastante dessa questão da área de ciência e tecnologia, e a gente acompanhava sempre o pessoal daqui do Rio Grande do Sul, que foram os pioneiros nesse debate. Ou seja, o Brasil precisa se modernizar. Tudo, né? Já demos alguns passos, mas é insuficiente, precisa mais, né? Muitas coisas, porque é um estado ainda muito engessado, tudo é regulamentado no Brasil, então as economias modernas, como a americana, a economia de outros países emergentes, mesmo na Ásia, mesmo, por exemplo, países com economia centralizada de partido comunista, como o Vietnã, o liberalismo na produção econômica, na geração, nas oportunidades para os empreendedores, é surpreendente. Aí você olha para o Brasil, que é um capitalismo de mercado, mas o Estado é tão forte aqui que ele parece uma economia de Estado, né? Como é centralizada na China ou na própria Vietnã. A senadora citou o Vietnã. Eu morava nos Estados Unidos nos anos 90, quando o Bill Clinton, então presidente, fez o acordo, restabeleceu laços com o Vietnã. Depois da guerra, né? E aí ele disse na época, acho que foi em 97 ou 98, ele disse:
nós temos tudo para que essa parceria transforme o país. Os americanos começaram a injetar dinheiro. As grandes empresas, eu tive já 2 vezes no Vietnã. Que tal? É surpreendente. As grandes empresas japonesas, da área de fotocâmeras, câmeras, todas elas estão se transferindo para Taiwan, para o Vietnã, melhor, para o Vietnã, porque as condições de trabalho são facilitadas, as condições de tributação são facilitadas. Então, o que está sendo muito caro no Japão, por exemplo, eles estão indo para o Vietnã. E empresas americanas também, empresas alemãs, empresas europeias. É um parque de produção. Se você entra lá, você fica impressionado com o que eles estão fazendo. Quando é que nós vamos ter isso no Brasil, assim, o mundo todo querendo investir aqui? Eu acho que quando a oposição hoje, ou a chamada esquerda brasileira, para mim eu acho meio esses carinhos esquerda, direita é meio atrasado, né? O mundo deve se dividir entre rápidos e lerdos. Os rápidos que vêm à frente a seu tempo, estão à frente do seu tempo, e os lerdos aqueles que ficam patinando numa ideologia já superada, né? Então, os países mesmo, hoje, estamos falando do Vietnã, é um país comandado pelo Partido Comunista, a própria China é comandada pelo Partido Comunista, só que a visão estratégica que eles têm, o plano estratégico que o primeiro-ministro da chinês apresentou recentemente, é uma coisa extraordinária. E ver o que a China fez. Nós fizemos a Copa do Mundo em 2014, Diego, e ainda nós não conseguimos acabar obras. Nós estamos em 2018, já veio a segunda Copa e nós não terminamos obras que eram para estar prontas em 2014. Uma loucura. Isso explica um pouco do nosso atraso e da nossa responsabilidade. A irresponsável porque não podíamos ter feito uma Copa do Mundo. E o nosso atraso porque não conseguimos fazer uma obra em 4 anos para fazer a Copa do Mundo. E nem para dar como herança de legado da Copa de 2014 para o cidadão brasileiro, que pagou a conta. Muito caro. Senadora, sempre um prazer lhe rever. Que bom, obrigada. Minha querida colega e amiga. Muito obrigada, Diego. Sempre também conversar contigo, porque eu acho muito saudável a gente conversar com pessoas inteligentes. Ora, eu digo mesmo. E a gente precisa muito disso no debate, tá? Obrigada. Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Todo dia é um novo desafio. Acordar cedo, trabalhar até tarde, não fechar ao meio-dia. Feriado não é descanso, é oportunidade. Pedido após pedido, venda após venda, a gente sabe como você se sente. Melhor que isso, a gente trabalha para você se sentir mais seguro, mais preparado, mais forte. E para isso estamos sempre prontos para representar o varejo. Precisa de ajuda a qualquer hora? A gente dá uma força. De ajuda para agilizar a papelada? A gente dá uma força.
Precisa crescer? Já sabe, a gente dá uma força para você, para sua loja, para o seu futuro. Que a gente faz o varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, 80 anos. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Secretário Evandro Fontana, do Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, nesta noite especial, aniversário do CEPRORGS, representando o governador José Ivo Sartori. Prazer lhe rever, secretário. Prazer, Diego. É muito importante estar aqui, poder nesse momento parabenizar o CEPRORGS pelos 32 anos e principalmente reconhecer a importância da entidade, representando cerca de 17 mil empresas no Rio Grande do Sul. São empresas de tecnologia, empresas que buscam a inovação e nós, como Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, queremos que esse setor se desenvolva cada vez mais no nosso estado, porque é um olhar para o futuro também, é nós termos a possibilidade de desenvolver o Rio Grande do Sul por um viés que vai além do viés industrial, do viés do setor primário, mas também o viés do setor de serviços. O senhor é um homem que vem da iniciativa privada, né? Boa parte da sua vida, antes de ingressar na vida pública com o governador lá em Caxias, quando ele era prefeito, né? O senhor ficou décadas na iniciativa privada. Sim, atuei muitos anos na iniciativa privada, na gestão de empresas, na área de comunicação e evidentemente que isso faz com que você traga para o setor público também um olhar de necessidade de sermos mais ágeis, de termos mais eficiência, de procurarmos cada vez mais trabalhar o Estado no sentido de desburocratização, de modernização. Então esse é um papel que nós temos procurado cumprir, embora seja difícil, porque há muitas legislações, as dificuldades que nós temos no serviço público brasileiro são bastante grandes, então é uma semente plantada a cada dia para que nós superemos essa visão até que a sociedade tem de que o Estado é amarrado, é difícil, né? Nós queremos justamente fazer o oposto disso e estamos gradualmente conseguindo através das políticas que foram implantadas a partir de 2015. Por exemplo, me dê um exemplo prático de mudança desse plantio que o senhor está dizendo. Um exemplo prático foi dado hoje em Porto Alegre, no Palácio Piratini, quando o governo do estado, juntamente com o SEBRAE, formalizaram a digitalização de quase 20 milhões de documentos do Registro Mercantil do Rio Grande do Sul, uma digitalização que faz com que nós tenhamos a possibilidade de fazer pesquisas a respeito das empresas instaladas no estado de forma totalmente digital. E também já prevendo a junta digital em Porto Alegre, que gradualmente será expandida para todo o Rio Grande do Sul, fazendo com que seja eliminado o papel, né? Um outro exemplo, Diego, em relação
por exemplo, a questão do acordo de resultados, que foi implantado também a partir de 2015, em que nós temos hoje um contrato entre as secretarias, as vinculadas, os órgãos públicos, com o governo, com o governador, para que nós cumpramos metas, com prazos estabelecidos, com indicadores e com a repercussão social de cada centavo, de cada recurso que é investido. Então, acho que são exemplos de que nós estamos num caminho adequado, correto, mas são sementes plantadas a todo dia. Nós precisamos permanentemente estar nesse processo de modernização do Estado. Muito bem. Cumprimento, secretário Evandro. Eu que te agradeço, Diego, parabéns pelo trabalho, e nós queremos dizer que, estando aqui no CEPRORGS, que o Rio Grande do Sul hoje é o segundo estado brasileiro no índice de inovação. E quando nós falamos em inovação, nós estamos falando num olhar para o futuro do Rio Grande do Sul. Então, o CEPRORGS tem um papel importantíssimo nesse processo, e nós queremos estar alinhados cada vez mais às empresas que buscam esse desenvolvimento científico, tecnológico, conhecimento e, consequentemente, geração de empregos e melhor qualidade de vida. Um abraço. Obrigado. Bem, é uma satisfação encontrar o deputado estadual Thiago Simon, que tem feito um trabalho importantíssimo no sentido de defender o empreendedorismo. Eu tenho acompanhado seus discursos, seus debates. O senhor está aí par e passo com quem quer empreender, prosperar, progredir, e veio trazer o seu abraço nesses 32 anos do CEPRORGS. Prazer em encontrar, deputado. Prazer te encontrar, Diego. Uma satisfação imensa, principalmente aí por toda a solidez dos teus argumentos, da tua visão política. Tu realmente é um entusiasta de um Estado mais enxuto, mais eficiente, com menos burocracia, e são teses realmente fundamentais. Eu acho que hoje, no momento que nós vivemos, para realmente superar essa condição de atraso econômico que o nosso Rio Grande vive, não existe nada mais importante do que o incentivo ao empreendedorismo, e isso nós fazemos fundamentalmente retirando as amarras, licenciamento ambiental, alvará, PCCI. Nós temos uma série de invólucros que, infelizmente, o tempo de abertura de uma empresa no Rio Grande do Sul ainda é muito grande. Nós tínhamos até o ano passado mais de 200 dias de espera para poder abrir um empreendimento aqui na nossa capital e efetivamente poder, o empreendedor que corre risco, investe recursos para poder gerar emprego e gerar renda. Essa realidade começou a mudar, foi feita a entrega, se não me engano, 18 mil documentos digitalizados, ou seja, acabando com todos os processos escritos e digitalizando todo o processo de abertura de empresas. Então, assim, são avanços importantes. Nós temos hoje aqui no CEPRORGS um exemplo de uma instituição de ponta, não é, que fomenta o incentivo à tecnologia no nosso estado, uma entidade representativa de centenas de empresas. Tivemos essa semana acontecendo aqui na nossa capital um importantíssimo movimento que foi a Aliança pela Inovação, liderado por 3 universidades, não é, os seus parques tecnológicos, no intuito de criar um ecossistema que propicie mais convergência, mais cooperação, aproximando a empresa dos parques tecnológicos, para que haja mais pesquisa aplicada, para que haja efetivamente agregação de conhecimento, de pesquisa e de tecnologia dos negócios e no desenvolvimento da nossa capital e do nosso estado. E o CEPRORGS tem um papel importantíssimo nesse sentido. Esses 32 anos realmente expressam uma trajetória de serviços da máxima relevância, e esse momento especialmente, Diego, que nós vivemos para a convergência da inovação na nossa capital, se traz muito como exemplo o ecossistema de Florianópolis, não é, que é uma referência
importantíssima em termos de entidades trabalhando em cooperação. Essa realidade aqui no nosso estado pode representar um avanço importantíssimo para essa área. Senador Simão vai bem? Graças a Deus ele está muito bem, está com 88 anos, com muita saúde, com muito vigor, tem participado da campanha política, a sua oratória, né, contundente nos discursos partidários continua muito firme, né? Tem feito palestras pelo Brasil inteiro e tu tem que chamar ele ali antes de tu ir lá para os Estados Unidos. Rádio Livre. Antes de tu ir lá para os Estados Unidos, tem que chamar ele para fazer um programa. Ele está sempre, nós estamos sempre juntos e para mim sempre é uma honra ouvi-lo. Que bom, querido. Um abração para ti. Um abraço, deputado. Valeu. Bem, o professor Luiz Lambi, que está aqui comigo, com quem eu converso já há muito tempo, é um dos homens que mais conhece o setor, sobretudo na área acadêmica, é o pró-reitor de pesquisa da URGS e, enfim, veio trazer o seu abraço aos seus pares, né, aos seus colegas de mercado de TI, de economia digital, nesses 32 anos do CEPRORGS. Prazer te encontrar, Lambi. Muito prazer, Diego. É uma honra estar no CEPRORGS, estar aqui no aniversário do CEPRORGS, porque, como tu disseste, é um conjunto de amigos que tem a coragem de inovar, que transformam tecnologia em conhecimento, transformam tecnologia em oportunidades de trabalho, em oportunidade de crescimento para o nosso estado, para o nosso país. Então, estar aqui no Sindicato das Empresas, antigamente processamento de dados, né, hoje tecnologia da informação e comunicação, é sempre um grande prazer. Como é que está o setor de pesquisa da área de tecnologia na URGS? A área de tecnologia da informação no estado do Rio Grande do Sul é uma referência, Diego. Claro que o país passa por grandes dificuldades, mas o capital humano, que é o que interessa no setor de tecnologia do Rio Grande do Sul, é muito diferenciado. Nós temos empreendedores que têm impacto internacional pela qualidade do trabalho que é realizado aqui. E essa qualidade vem de uma formação diferenciada que as universidades oferecem também aos estudantes, aos seus diplomados. Nós temos agora, inclusive, uma aliança entre as 3 principais universidades de Porto Alegre, da região metropolitana, URGS, PUC e Unicinos, que justamente visa deslumbrar um futuro melhor para os nossos jovens. Como é que vai ser essa aliança? O pessoal está comentando muito. Perfeito. Essa aliança mostra que tem 2 palavras-chave: conhecimento e colaboração. Nós, na nossa cultura gaúcha, talvez porto-alegrense, muitas vezes nos focamos em disputas. Mas aqui nós queremos mostrar que a colaboração em prol do conhecimento, em prol das pessoas, ou seja, oferecer oportunidades de trabalho, oportunidades de desenvolvimento para os jovens, é um dos grandes objetivos, uma das grandes missões que as universidades têm em conjunto com os inovadores, em conjunto com o poder público. O poder público é inerente à nossa sociedade, inerente a qualquer sociedade organizada, transformar a cidade de Porto Alegre e também projetar isso para a região metropolitana, para o Rio Grande do Sul, tornando Porto Alegre uma cidade referência em inovação. É possível fazer? É perfeitamente possível. Nós temos em Porto Alegre dados impressionantes. Por exemplo, em termos de produção científica qualificada, que é referenciada e citada internacionalmente, nós temos 9% da produção científica mais qualificada do Brasil. Ora, isso não é um indicador negativo, pelo contrário, qual cidade do mundo não gostaria de ter 9% da produção científica qualificada do seu país? Isso pode ser transformado em desenvolvimento, não tenho a menor dúvida disso. Muito bem, cumprimentos pelo trabalho. Obrigado, parabéns ao CEPRORGS, que é o nosso anfitrião hoje. Grande liderança empresarial, Paulo Cruz, presidente do nosso Sind Lojas, que assim como o CEPRORGS, na área de economia digital, de TI, mercado varejista, também luta muito pelo desenvolvimento social, econômico, gerando riqueza, renda, atrações para o Rio Grande, essas coisas todas. Bom te encontrar nessa festa de 32 anos do CEPRORGS. Bom te encontrar também, Diego. Sempre é um prazer encontrar contigo. Estamos aqui prestigiando o CEPRORGS, que é uma entidade sindical que vem há 32 anos fazendo em prol das empresas de TI.
cresce muito, faz muito. Nós temos grandes empresas de Porto Alegre que saíram para o Brasil inteiro, pessoas que saíram já para o mundo. A TI, Mesas TI, que é um programa do CEPRORGS, sextas-feiras no Hotel Deville, sempre apresenta pessoas maravilhosas, fazendo ações fantásticas, nos ensinando e trazendo. E Porto Alegre precisa dessas ações. Tem pessoas que ficam falando das coisas ruins, e outros que veem as oportunidades. E o CEPRORG, junto com o Cindy Lojas, são entidades que procuram fazer. O Brasil tem muito para fazer, né? Porto Alegre tem muito para fazer. A situação de Porto Alegre é difícil, tenta-se ajudar o prefeito, o CEPRORG está junto, nós temos uma luta de 32 entidades participando disso, tentando fazer com que melhore a situação de negócios de Porto Alegre. Isso é um caminho sem volta, essas entidades se uniram, entenderam, nós entendemos, posso dizer assim, Diego, que a sociedade civil organizada, através das entidades, tem que participar. Nós deixamos acontecer, nós deixamos pessoas, não digo que não eram do bem, mas pessoas desqualificadas assumir o poder. E aconteceu tudo que aconteceu no Brasil. Hoje nós temos que pensar de uma maneira diferente, nós temos que preparar pessoas, né? Preparar pessoas porque ocupem cargos públicos, mas estejam preparados para fazer ações, porque senão nós continuaremos na situação que está, que tenho certeza que os próximos 5, 6 anos no Brasil, tanto no município, quanto no estado, quanto na federação, nós teremos embates muito duros para terminar uma série de situações que estão acontecendo, né? A sociedade precisa, nós precisamos progredir. A situação hoje ela é difícil, mas nós temos oportunidade, temos 200 milhões de habitantes e nós precisamos produtos, nós precisamos dar emprego, nós precisamos construir, fazer casas próprias, nós precisamos que o comércio venda, que as empresas de TI progridam, e isso é o caminho é esse, de nós buscarmos o desenvolvimento porque a gente tem um Brasil melhor. É uma coisa interessante, né? Como esse pensamento atrasado, arcaico, ele transforma uma sociedade em escombros, né? Ele desfigura uma sociedade, né? Nós vamos ter que nos livrar desse pensamento. A sociedade vai ter que entender que a inspiração tem que vir de países que têm mais liberdade para se empreender. Tá lá a Europa, tá lá o Japão, a China, Estados Unidos nem fala. A China hoje, nem comunista, mas é uma ditadura de mercado econômico, de competição, de empreendedorismo. E nós estamos aqui patinando. As empresas chinesas de todos os setores hoje são exemplo. Inclusive as empresas de automóveis chineses devem vir novamente ao Brasil e competir, como já estão competindo em alguns lugares do mundo, de igual para igual, com todas as melhores. Não é só com Volkswagen, com Ford, é com as grandes Mercedes. Eles estão se preparando para isso. Quer dizer, a China com 1,2 bilhão de habitantes mostra, certamente dentro de pouco tempo vai ser a maior economia do mundo. E eu me lembro que há pouco tempo atrás se falava, o salário mínimo na China é muito ruim. A coisa é simples. Se nós formos olhar onde tem cluster de alguma coisa, sempre há progresso, né? Nós temos, por exemplo, a cidade de Guaporé, para citar um exemplo, né? Tem muita lingerie, tem semijoias, é uma cidade progressista, não tem desemprego. Vai a Bento Gonçalves, vai a Gramado, não tem desemprego. São cidades que estão sempre pujantes, progredindo e fazendo. Então é isso que a sociedade tem que entender. O coitadismo, o favorecimento, o governo dar para as pessoas, sem elas saber procurar, isso não adianta. Tu sabe disso. Tu tem filhos, tu ensina os teus filhos a pescar e não dá o peixe para ele colher. É isso aí. Olha, maravilha. Cumprimentos pelo trabalho, Paulo. E aproveita essa festa aí, que essa festa é de vocês, de quem empreende. Muito bem, muito obrigado. Prazer te encontrar aqui. Há 32 anos do nosso CEPRORGS, belíssimo evento aqui no DNA do Aço. Eu tenho a satisfação de encontrar mais uma vez o meu prezado Nilson Ayala, que agora está assumindo a presidência do GU-CIO, né? O grupo de executivos. Só que eu já, há muitos anos eu converso com o Nilson e eu vibro com a vibração, com a tua vibração, porque ele é um pai adotivo, ele adotou crianças e, sobretudo, ele é um lutador para facilitar e auxiliar crianças
que possam ser adotadas, para que venham a ser adotadas. Então ele estava me dizendo aqui, sempre pelo olhar da tecnologia, que está saindo um aplicativo maravilhoso aí que vai facilitar a vida de todo mundo. Bom te encontrar, Nilson. Que bacana te encontrar também. Eu fico bastante feliz de tu me fazer essa apresentação através do aplicativo, através da adoção, porque a adoção na realidade é uma coisa muito bacana, porque a gente tem que adotar tudo na vida, né? E eu, que adotei 2 filhos, eu sei bastante dentro do meu coração o que é bom atualmente, né? E uma das adoções que eu fiz na minha vida foi essa, de tecnologia. Eu acho que a tecnologia, quando eu adotei a primeira vez ela me fez pensar mais em termos digitais, e com isso que tu colocaste, eu ajudei, quer dizer, pretendo ajudar bastante através da ideia do aplicativo que a gente levou lá para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, e eles acolheram, e após um tempo está aí o aplicativo já para ser lançado perto agora de agosto, agora nesse 2º semestre, né? 32 anos de CEPRORGS, o que o CEPRORGS vem representando aí na tua vida, na tua atividade profissional? Olha, ele vem representando muita coisa, porque como CIO, eu tenho que dar uma olhada em todo aquele fornecedor que está junto ao CEPRORGS, né? É muito importante esse laço que ele faz. Eu, como CIO, lá dentro do CIE, no caso, né? Onde a gente já é estagiário há 32 anos, eu tenho que ter um olhar para o fornecedor muito bom, porque ele é meu parceiro. Hoje em dia ele não pode mais trabalhar de uma forma onde ele venha só fazer uma venda, ele vem para fazer uma parceria. E quem é que me apresenta, quem é que me mostra esse menu, essa parte dos fornecedores? Um deles é o CEPRORGS, né? Que legal. Prazer te encontrar, Nilson. Muito obrigado, hein? Sucesso à frente do GU-CIO. Vamos lá. A turma lá, a gente está representando uma turma boa, são mais de 40 CIOs com várias experiências. Inclusive, uma das coisas mais bacanas que existe é a nossa... mensalmente nós termos uma reunião de aspectos, de assuntos de tecnologia mesmo, né? Um abraço. Muito obrigado. Este é a Opinião Livre de hoje. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. Um abraço. Tudo de bom para você.